Bom dia a todas, bom dia a todos. Iniciamos mais uma sessão do Conselho Superior, a 188ª sessão extraordinária desse Conselho Superior, que tem na pauta um único processo na ordem do dia, que é o processo do Conselho Superior número 135 de 2011, tendo como interessadas a segunda e terceira subdefensorias públicas gerais. O assunto é a proposta de alteração da deliberação do Conselho 143 de 2009, que fixa as atribuições dos defensores e das defensoras. Tem como relator o conselheiro Ricardo Fagundes Gouveia. Conselheiro Ricardo, lhe passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimas conselheiras, excelentíssimos conselheiros, muito bom dia a todos e todas que nos assistem. Dando continuidade ao debate a respeito da deliberação e dentro do calendário aprovado pelo Conselho, a sessão de hoje foi reservada para discutirmos a metodologia de enfrentamento da discussão, né, da deliberação dos blocos, da deliberação como um todo, dos seus anexos, enfim, estabelecermos linhas gerais metodológicas para essa discussão, a fim de que nós pudéssemos avançar de forma um pouco mais objetiva na sessão de hoje, na condição de relator do processo, eu tomei a liberdade de entrar em contato com os conselheiros Samuel Friedman e Luiz Gustavo Fontanetti, para extrapolar a ideia inicial trazida por ambos e acolhida pelo Conselho na sessão anterior, que redundou no calendário aprovado, a fim de possibilitar a construção de um portal de participação, né, que consolidasse todas as informações a respeito das discussões e possibilitasse também que quaisquer defensores e defensoras acessassem conteúdo de formulários de participação a cada bloco para poder deixar as suas opiniões, as suas contribuições para o Conselho se debruçar a respeito do tema, né? E extrapolando isso, eu pontuei num e-mail algumas ideias basilares, algumas linhas gerais, e tomei a liberdade de encaminhar a todos os conselheiros e conselheiras, previamente, a fim de orientar a nossa discussão de hoje. Então, em linhas gerais, as minhas ideias tocam no tema de definir a metodologia de debates, e nesse tema eu acho que é um ponto de maior dificuldade objetiva, mas creio que nós possamos avançar na discussão dele. Também trato em linhas gerais sobre a aprovação do texto, a ideia geral da aprovação do texto, sobre os comparativos para a discussão dos blocos, sobre um conteúdo da plataforma de publicidade das discussões, e sobre o conteúdo do formulário de participação e de providências que seriam adotadas após o fechamento do formulário de participação. Então, eu apenas destaco que as ideias que eu propus são linhas gerais para o início do debate, né? Eu até não formalizei num voto especificamente, justamente para que nós pudéssemos construir conjuntamente as ideias, né, discuti-las, e depois, à luz das contribuições de todas as conselheiras e conselheiros, eu pudesse consolidar, né, o que o Conselho deliberar a respeito num voto, numa apresentação a respeito do tema. Tá? Eu posso, acho que, até para objetivar a discussão e dar publicidade ao que eu apresentei, eu posso ler aqui brevemente as minhas considerações e depois nós podemos abrir para os conselheiros e conselheiras opinarem a respeito do tema, se a presidência e os demais conselheiros estiverem de acordo com essa linha de condução. Tá? Também estou aberto para qualquer outro tipo de encaminhamento inicial a respeito dessa discussão. Tá? Mas acho que é um caminho proposto
é um caminho bom aqui para a gente começar o debate. Posso seguir assim? Podemos? Posso avançar desse jeito? Eu vou... Por favor, conselheiro Ricardo. Eu vou, então... De acordo. Oi. Eu falei de acordo só. Ah, desculpa, Luiz. Tá bom. Ok. Então, o primeiro tópico que... Ricardo, Luiz. Só uma sugestão. Será que não é possível compartilhar aquele texto no ao vivo para as pessoas conseguirem... Claro. Eu vou compartilhar a tela. Eu acho que eu consigo aqui, tá? Perfeito, Gouveia. Se compartilhar também a secretaria, né, encaminhando aqui o arquivo, a Paula pode eventualmente compartilhar a tela dela se surgir alguma dificuldade. Eu consegui. Obrigado, Fontanete. Facilita aqui o acompanhamento. Todos e todas conseguem ter acesso aqui ao texto? Tudo bem? Perfeito? Ok. Então, o que eu pontuei inicialmente, né? Sobre a definição da metodologia dos debates. No primeiro ponto, eu destaquei que eu não vislumbro um cenário para uma proposta definitiva de minha parte, até por isso eu apresento ao Conselho a minha ideia geral, né? A mim parece que o método de leitura do texto, o destaque de redação diversa e posterior votação, ele vinha se consolidando na linha do que nós discutimos nas sessões extraordinárias anteriores até a interrupção dos trabalhos, né, até a aprovação do novo calendário. Houve pertinentes reflexões quanto a ser ou não o modelo mais adequado, mas não houve tempo para evoluirmos para um modelo alternativo. Parece que discutir a ideia subjacente ao texto para depois passar-se a discutir o texto pode ser um modelo, mas o difícil, no meu sentir, é construir concretamente caminhos para essa alternativa, né? Uma hipótese que nós já víamos, em parte, adotando, seria de cada conselheira e conselheiro apresentar, se possível e assim o desejar, comentários ao texto antes da primeira sessão extraordinária de debates, e, nesse momento, cada qual poderia elencar os temas subjacentes a serem debatidos antes da votação do texto em si. Eu penso que não há como fugir muito do modelo proposto nas discussões interrompidas no primeiro bloco, mas acredito que a ideia de apresentação prévia das linhas mestras do texto, como eu fiz no documento que abre a discussão do bloco 2 e que não chegou a ser debatido, aliado às contribuições que virão dos formulários de participação, pode ser um norte para os debates, conjugando-se essas providências com eventuais observações prévias de cada conselheira ou conselheira, conforme proposto no parágrafo acima, né? Então, ao longo das discussões, nós fomos evoluindo sobre a metodologia, com contribuições muito pertinentes de todos os conselheiros, de todas as conselheiras, da presidência da APADEP, quando pontuou-se, por que não recuperar, por exemplo, uma ideia geral que norteou o bloco? Então, eu procurei trazer, especialmente no bloco 2, né, uma ideia geral do norte daquele bloco e apresentei antes com um texto comparativo, né? Ele inaugura as linhas mestras, as considerações de linhas mestras, inauguram o texto e logo em seguida vem as colunas de comparação. Não chegamos a debater, porque interrompemos a discussão, mas esse modelo, aliado com a possibilidade de eventual participação prévia dos conselheiros e conselheiras, com apontamentos antes do início das sessões, mais as contribuições dos formulários de participação, pode ser um bom norte, né, para que nós tenhamos a construção de destaques a fim de serem debatidos ao longo da discussão de cada bloco, né? No que toca às atribuições específicas, a minha proposta é que nós podemos endossar a proposta do conselheiro Samuel, que é a identificação daquelas em que não há resistência das unidades, já consolidá-las no anexo e partir para as discussões, conforme o rito proposto na deliberação, para as demais.
né? Sem embargo, de podermos discutir a forma como o Conselho identificará os pontos de resistência a respeito do tema. Lembrando que a discussão sobre as atribuições específicas pelo calendário proposto, ela terá início apenas em 2022, né? O ano de 2021 ele fica absorvido integralmente pela discussão das atribuições gerais. Então, o tema pode ser até revisitado previamente à abertura da discussão das atribuições específicas, né? No que toca à aprovação do texto, a minha ideia sobre linhas metodológicas e pontos mestres para aprovarmos hoje é que nós tenhamos bem claro que, embora a discussão da parte geral e das atribuições gerais se dê em blocos, o texto entra em vigor de forma integral e apenas ao final das discussões e após a consulta pública e votação final pertinente. Tudo nos termos do que foi definido no bloco no bloco I do calendário aprovado, tá? Em resumo, a deliberação ela não entra em vigor por partes, né? Nós deixarmos isso bem claro, porque foi contribuição valiosa dos conselheiros e conselheiras, né? E causou uma certa confusão nos colegas se os blocos que estavam sendo discutidos já entrariam em vigor de forma imediata, se já se tratava de um texto definitivo. Não, né? A ideia é discutirmos os blocos, aprovarmos os blocos, ao final haverá uma consulta pública e, fim da consulta pública, uma votação final, na qual nós vamos nos debruçar sobre o texto na íntegra e aprová-lo, né? E só então, óbvio, a deliberação entra em vigor. Sobre os comparativos para as discussões dos blocos. Conselheiro Ricardo, só vou pedir uma gentileza, se for possível, ampliar um pouco o zoom, acho que no canto inferior direito ali, se puder. Obrigado, desculpa interromper. Imagina. Sobre os comparativos para a discussão dos blocos. Então, no que toca a esse tema, minha proposta é, os comparativos eles serão precedidos de uma breve exposição da relatoria a respeito das linhas mestras que orientaram a confecção do texto apresentado, como foi feito no comparativo do bloco 2, que não chegou a ser discutido, né, mas que já está apresentado. Isso com o escopo de recuperar as razões que orientaram a proposta formulada pelo GT e consolidada no voto apresentado pela conselheira Fabiana Zapata, então, segunda subdefensora pública, quando o voto foi apresentado com o texto proposto para deliberação. Esse comparativo com as suas linhas mestras, na minha visão, deve ser apresentado pela relatoria antes da abertura do formulário de participação de cada bloco, e pretende-se que também integre o formulário. Então, lembrando que o calendário aprovado, ele traz momentos de abertura do formulário de participação. E antes da abertura de cada formulário de participação, a ideia é que o comparativo com as linhas mestras já seja apresentado para o Conselho, já conste do portal, e que ele integre também o formulário para fins de participação, né, e de colaboração de quaisquer interessados. E aí eu avanço para o tópico 4, que é a plataforma de publicidade das discussões, né? A minha ideia é que a Secretaria do Conselho crie uma plataforma para dar publicidade às discussões e possibilitar a participação de interessados. Extrapolando aqui, eu repito a ideia que foi apresentada pelos conselheiros Samuel e Luiz Gustavo a respeito do tema, né? Sugiro que a plataforma seja acessada através da área restrita e no link do Conselho, em uma aba própria a ser criada para esse fim. Quanto ao conteúdo, eu sugiro que a plataforma contenha, primeiro, uma breve apresentação sobre o tema em debate, com a apresentação de conceitos basilares sobre atribuição geral, atribuição específica e provisionamento,
Então, o texto desses conceitos é a ser definido pelo próprio Conselho Superior. Eu penso que o ideal é que nós cheguemos a um texto genérico de consenso, mas se houver dissenso, nós podemos destacar os pontos de divergência. Como relator, eu posso me comprometer aqui com o Conselho a trazer também um primeiro esboço de conceito sobre esses temas basilares, atribuição geral, atribuição específica, provisionamento e algum outro tema que o Conselho julgue pertinente, né? Esse conteúdo eu posso apresentar ao longo da semana aos conselheiros por e-mail, e na sessão ordinária da sexta-feira que vem, nós podemos discutir o conteúdo em si desses conceitos, caso nós aprovemos a proposta. Além disso, na plataforma, a minha ideia é que nós tenhamos também uma breve explicação sobre a proposta do GT, com destaque para as premissas do voto que trouxe a proposta de redação originalmente apresentada. Então, recuperar qual foi a proposta do GT, qual foi a linha de discussão que orientou, né, a proposta original apresentada e as premissas do voto. Tá? Uma breve explicação também sobre como o tema será debatido pelo Conselho Superior, né, destacando que será em blocos de discussão, conforme o calendário pré-definido e com possibilidade de participação prévia à discussão de cada bloco por parte de quaisquer interessados através de formulários de participação, e depois eu extrapolo um pouco o que é esse formulário de participação e o que eu imagino que deva ser o seu conteúdo. Uma breve explicação também sobre a forma de participação, então como o defensor ou defensora pode acessar o formulário e pode participar das discussões, um link de acesso ao calendário de discussões, um link de acesso ao texto dos blocos com os comparativos, um link de acesso ao formulário de participação de cada bloco, um link de acesso ao compilado consolidado de formulários de participação de cada bloco, a ser produzido tão logo fechado o prazo de participação do bloco, né? Eu detalho isso no item 6 aqui da minha proposta, e um link para acesso aos documentos que nós julguemos úteis, como a deliberação em vigor, a íntegra do voto com a proposta do GT, o comparativo da proposta com a deliberação em vigor e outros que nós julguemos pertinentes. Sobre o formulário de participação, a minha ideia inicial é que o formulário contenha um campo inicial no qual o interessado aponte se a manifestação é individual ou coletiva. Seria mesmo um ponto de apontar o X mesmo, né? Seria um campo inicial em trata-se de manifestação individual, trata-se de manifestação coletiva, e marca-se ali um X a respeito, justamente para que nós possamos identificar o tipo de participação, se envolve mais de um interessado no mesmo formulário ou não, né? O nome completo, a unidade, a defensoria, a área de atuação e telefone de contato do defensor ou defensora ou dos defensores opinantes, né? Um espaço para as considerações gerais a respeito do tema discutido no bloco, o texto comparativo do bloco, precedido daquele texto com as linhas mestras, com um espaço para considerações a respeito de cada artigo a ser discutido. Então, a ideia é um formulário parecido com uma construção no Excel, em que ele pudesse conter aquele campo inicial de indicação de manifestação individual ou coletiva, os dados de qualificação dos opinantes, né? E, posteriormente, o texto comparativo, o texto da deliberação em vigor, o texto da proposta de redação para aquele bloco e uma coluna para as considerações artigo por parte dos opinantes. Previamente ao texto comparativo, um espaço para considerações gerais a respeito do bloco. E o texto comparativo vai ser apresentado também no formulário com as linhas mestras, né,
para que o defensor ou defensora possa ter aquela ideia geral da relatoria a respeito daquele tema, recuperando o que o GT construiu a respeito daquele bloco, né? Então, para permitir a participação mais efetiva possível, com já a visão do texto proposto em comparativo e a visão das linhas mestras que orientaram aquele bloco. Espaço para as considerações gerais e espaço para consideração artigo por artigo, né? Esse formulário, ele, segundo a proposta do calendário, ele vai ficar aberto durante um determinado tempo, né? Durante o tempo de participação, virão várias manifestações de interessados, dos colegas, vão pontuar, vão preencher os formulários. Findo o prazo de participação, eu proponho que algumas providências sejam adotadas após o fechamento. Então, é o item 6. Fechado o formulário de participação de cada bloco, a minha ideia é que a Secretaria do Conselho envie um e-mail a cada conselheiro, informando o evento e compilando todas as participações daquele bloco em um arquivo único. E esse arquivo fique disponível para acesso por parte dos conselheiros e de quaisquer interessados na plataforma criada. Então, eu penso que, findo o prazo dos formulários de participação, consolidemos tudo num documento só, e esse documento fique no acesso no portal, né, no portal da deliberação, para que quaisquer interessados possam ver quais foram as contribuições dos colegas e das colegas a respeito daquele bloco, e para que os conselheiros possam recuperar, ver aquelas manifestações, avaliá-las também. Até por isso, a sugestão de que o conselho, findo o prazo do bloco, consolidado o texto, envie um e-mail para cada conselheiro informando a respeito. Está disponível, né, para que já possamos focar as nossas atenções ali à plataforma e recuperar aqueles pontos para discussão futura. Então, em linhas gerais, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, essas são as minhas contribuições para nós começarmos a debater a metodologia da forma de participação, e da forma de discussão e da própria plataforma, né, para avançarmos nas discussões de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Eram as minhas considerações iniciais. Obrigado, agradeço ao conselheiro Ricardo por ter compartilhado. Eu vou parar de compartilhar a tela agora, tá? Se possível, eu acho que posso finalizar, né? Mas, sem embargo, eu posso voltar depois. Obrigado, conselheiro Ricardo. Agradeço por ter compartilhado aqui essa mensagem, então, esse documento que havia sido circulado previamente. Ficam aqui abertas as inscrições, as conselheiras, os conselheiros que desejarem, então, se manifestar sobre a proposta trazida pelo conselheiro Ricardo, então, de encaminhamento dessas discussões, né? Acho que parte de uma premissa de facilitar não apenas o diálogo, mas a compreensão de todas e todos, né, deste colegiado, especialmente da carreira, acerca dos caminhos, né, que seguirá esse processo, do que está sendo objeto de discussão, de quais são as sugestões, quais premissas que balizam essas discussões, inclusive com comparativos dessas discussões e propostas. Então, eu passo a palavra ao conselheiro Luiz Felipe Fagundes, primeiro inscrito. Obrigado, presidente. É simples a minha colocação, minha contribuição é mínima. Acho que as ideias propostas são boas, uma boa metodologia, uma boa amplitude de participação. A única sugestão que eu faço é que na parte em que o relator, o Gouveia, se refere ao que eu chamei de glossário, mas os termos, né, alguns conceitos que seriam pré-definidos para facilitar até o entendimento, eles fossem amplos a ponto de permitir pessoas que não sejam defensores, defensoras, pessoas da sociedade em geral, a compreensão e absorção
porque essa deliberação é muito relevante, ela traz limites fundamentais da nossa atuação, então pessoas da sociedade em geral, mesmo que não letradas juridicamente, possam compreender, ou se não compreender, ao menos ter a oportunidade de compreender o texto. É a única contribuição que faço. No restante do texto acho bom mesmo a ideia de a gente colocar a possibilidade da manifestação não vir apenas a manifestação, mas sim saber de quem vem, de onde vem, se há um conjunto de interessados ou de interessadas naquela proposta, porque nos auxilia bastante no momento da tomada de decisão e da melhor reflexão a respeito dos temas que diz respeito à nossa atribuição, à nossa vida, ao futuro da própria instituição. Então, a minha contribuição é essa, apenas permitir não apenas que nós, as defensoras e defensores, possam apreender o conteúdo que está sendo discutido, os conceitos, a amplitude dos conceitos postos, mas também qualquer pessoa possa fazer ter acesso a essa informação. Obrigado. Então, o conselheiro Luiz Felipe traz uma sugestão, e aqui até para facilitar, né, acho que para os conselheiros e para os conselheiros, e para eu que estou hoje na presidência, então é uma sugestão no item 4.1, o item 4, o subitem 4.1 da manifestação aqui, né, apresentada pelo conselheiro Ricardo Gouveia. Eu já agradeço ao conselheiro Luiz Felipe e passo a palavra ao conselheiro Luiz Gustavo Fontanetti. Bom dia a todos e todas. Primeiro também queria agradecer ao Gouveia por ter desenhado aí essa metodologia, né, para as discussões, ter também entrado em contato comigo e com o Samuel também, acatando, né, algumas das minhas sugestões, discutindo bastante ao longo dos últimos dias essa ideia, né, principalmente quanto à questão da necessidade desses temas basilares ou temas mais subjacentes ao texto serem discutidos com anterioridade ao texto, podendo os conselheiros destacarem aquilo que entendem que é necessário votar antes do próprio texto na primeira sessão. Acho que isso é um avanço, ajuda bastante. Da mesma forma, a questão de os temas centrais a serem expressos no formulário serem discutidos com antecedência pelo Conselho, inclusive para constar eventuais divergências. Eu acho que isso é muito importante, porque clareia, dá um norte para todos que querem participar da discussão sobre o que vai ser debatido, inclusive possibilitando aclarar pontos de vistas diversos sobre o mesmo tema. Então, é muito importante. Gostei muito da sugestão do Luiz Felipe também, de fazer esse glossário, né, que ele mesmo tinha sugerido, mas fazer isso de uma forma bem direta, simples, de fácil compreensão, né? Tomara que a gente consiga fazer isso, mas eu acho que é muito importante isso, e a metodologia em si eu achei um avanço, né? Porque vai facilitar as discussões. Até a única questão aqui que eu não tinha sugerido para o Gouveia, que agora me veio nos últimos dias, eu conversei aqui rapidamente com a conselheira Cecília, de uma divulgação mais proativa da oportunidade de participação, né? E aí eu não sei bem, a gente estava conversando aqui em paralelo sobre divulgar a oportunidade de participação tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp da própria defensoria, enfim, depois até acho que a Cecília vai complementar, mas no geral eu estou bem satisfeito. Eu acho que a metodologia caminha para ser consolidada de uma forma bem democrática, facilitando muito a participação dos colegas e contribuindo muito para a qualidade dos debates. Então, eu tenho que dizer que eu fiquei bem contente com esse avanço.
É um pouco isso, tá, gente? E eu também, viu, gente, eu estou em férias, eu vou só avisar que eu vou participar só até o meio-dia, e depois eu vou ter que me ausentar aqui por compromissos e imposições familiares, né? Já estou tomando um puxão de orelha por estar aqui agora participando, mas eu não poderia deixar de participar dessa sessão, porque eu acho que é um tema fundamental para a carreira. Mas então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, conselheiro Luiz. Se a discussão se estender, já fica aqui justificada a ausência. Agradeço a participação também, né, o diálogo junto com o conselheiro Ricardo Gouveia, também o conselheiro Samuel, que dialogaram nessa semana e vem dialogando nas últimas, assim como todas e todas, sobre esse tema. Eu já passo a palavra ao conselheiro Samuel, que é o próximo inscrito. Obrigado. Bom dia a todas, a todos. Eu acho que a proposta, como ela está, ela aprofunda bastante a nossa conversa inicial, então acho que a gente caminha bem, caminha de uma forma muito, muito ampla e muito segura. Eu acho que talvez um dos pontos principais para a gente discutir no que toca à metodologia, é a questão da forma de discussão, em que, inclusive, houve, em alguma medida, divergência nas últimas sessões, se a gente discute o texto, ou se a gente, com todos os aportes das conselheiras e dos conselheiros, ou se a gente primeiro discute o conteúdo daquele dispositivo ou daquele trecho, e aí depois a gente faz a discussão a respeito do texto. Eu acho que talvez esse seja um ponto importante de aprofundamento para a gente escolher um caminho metodológico hoje. No que toca ao formulário, acho que talvez um apontamento que me veio agora, que pode parecer bobeira, mas que a gente percebeu nos formulários de consultas anteriores, é sempre colocar o campo de comentários gerais por último, porque senão muitas pessoas colocam todas as suas observações no campo de comentários gerais no começo e não fazem os comentários nos campos de cada dispositivo. E aí isso dificulta muito a leitura. Então, se a gente faz um formulário que tenha um campo para cada dispositivo, e a pessoa coloca os comentários em outro lugar, depois fica muito difícil de fazer essa reorganização. Então, a gente percebeu que ficava mais fácil, primeiro, todos os dispositivos, e, por último, um campo geral, em que a pessoa não estava falando especificamente de um dispositivo ou não. Acho que é só uma coisa bem simples, mas facilita um pouco a compilação. Até porque a compilação, na prática, ela é automática, né? O formulário ele já joga isso automático no Excel. E aí, se não tiver cada coisa no seu lugar, depois alguém precisa passar e ir destrinchando. E isso demora, às vezes, semanas, porque dependendo do tamanho dos textos, fica impossível. E aí, também, no que toca aos formulários, quando a gente pensou naquele cronograma, eu pensei, idealmente, em todos os formulários já estarem abertos no final desse mês, começo do mês que vem, e eles terem uma data de fechamento. Então, eu imaginei que, eventualmente, todos os formulários abertos permitia que as pessoas se manifestassem já sobre todos os temas, e elas soubessem a data limite para cada bloco. Então, o formulário do bloco 3 fecha 2, 3 semanas antes da gente começar o bloco 3, que é para dar tempo de fechar, compilar e os conselheiros e conselheiras terem tempo de ler. Mas todos eles já estarem imediatamente abertos. Eu imagino que isso garanta mais tempo para as pessoas participarem e evite o problema de, eu preciso esperar até daqui 2 meses para abrir o formulário que eu quero falar sobre esse artigo, e aí a pessoa pode acabar perdendo aquele time, saindo de férias, enfim, a vida acontecendo. Então, se todos eles tiverem abertos, a pessoa pode ir se manifestando desde já em tudo, mas a gente só vai se debruçar sobre aquele conteúdo nas 3 semanas anteriores a chegar naquele bloco. Eu pensei nisso, eu acho que talvez seja útil, mas acho que é um ponto para a gente discutir, porque se eu não me engano, como ficou na proposta, eles abririam e fechariam em momentos diferentes. Então, só para a gente pensar nesse caminho.
Mas eu acho que talvez o grande ponto de discussão hoje seja a gente definir como a gente vai fazer o debate. Então, pela lógica, 2, 3 semanas antes, todos nós recebemos o resultado da consulta daquele bloco, e aí a gente precisa saber se a gente vai discutir o texto, ou se a gente vai parar, discutir qual é a ideia por trás daquele texto, e depois bater o martelo no texto. Eu prefiro a segunda opção, em que a gente debate qual é a ideia e qual é o texto. A minha impressão de quando a gente estava debatendo o texto sem antes fechar a ideia é que cada um estava propondo um texto ligeiramente diferente, ou às vezes diametralmente diferente, porque, na verdade, o que faltava era discutir qual era o sentido que a gente ia caminhar. E uma vez definido o sentido, é muito mais fácil deliberar o texto em si. Por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado, Samuel. Passo a palavra ao conselheiro Augusto. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu também concordo com o conselheiro Samuel, acho que o principal ponto aqui de debate é a parte de metodologia, e daí eu também concordo, acho que a dinâmica como estava sendo feita era uma dinâmica que dificultava para o próprio conselho compreender o que ele estava debatendo e também a carreira. Então eu acho que a gente tem que até uma proposta para o conselho analisar, que essa metodologia seja baseada primeiro na apresentação, especialmente pelo relator, né, dos conceitos, do que está sendo debatido naquele tópico, a ideia da proposta para aquele tema, né, a partir dos conceitos, qual a ideia que se constrói, e aí sim entrar na redação, já com a possibilidade de comparativo de redação por outros conselheiros. Acho que isso constrói melhor, clareia onde se pretende chegar, e aí se constrói a norma a partir de um modelo que o relator vai trazer de comparativos com os conselheiros. O inverso dificulta muito. Fora que quando você tem um conceito mais esclarecido, e eu acho que é importante, inclusive, apontar nisso, se naquele bloco aquela ideia ou aquele conceito tem algum efeito sobre outra parte, para que a gente tenha uma noção também, não só local, mas do todo, para evitar depois uma norma que seja contraditória e que se tenha uma visão e se construa de uma maneira mais clara e objetiva. E, inclusive, eu acho que é importante, definindo-se a linha mestra da metodologia, também saber que essa metodologia ela pode sofrer pequenas adaptações de acordo com o tema, né? Mas acredito que essa linha mestra, a partir de conceitos, ideias e aí redação, acho que tende a ser mais qualificada e produtiva para o conselho e também para que as pessoas possam compreender as discussões, né? E aí chegar à conclusão concordando ou discordando. E na parte de comunicação, eu acho extremamente importante o avanço que o Conselho está fazendo, e aí parabenizar mais uma vez também, especialmente o trabalho de todos os conselheiros, mas especialmente o trabalho aí dos conselheiros Luiz Gustavo, Samuel e do Gouveia, que trouxeram, conseguiram resumir bem, né, todos os debates que estão sendo feitos nas últimas sessões. Acho que é extremamente relevante a gente apontar isso, porque todo o debate foi para que a gente melhorasse a metodologia, para que a gente melhorasse a comunicação, para que a gente chegasse aí, ainda nesse colegiado, a uma decisão qualificada e com a participação efetiva de todo mundo, né? E a participação precisa de uma comunicação ativa por parte do Conselho. Então, eu parabenizo. E eu sugeriria... cadê o texto? No ponto 4, né, da plataforma de publicidade das discussões, que já fala tanto dessa linha de ativa do Conselho de comunicar, mas também de permitir a contrapartida dos colegas, que eles também apresentem. Eu acho extremamente importante também haver nessa comunicação os conceitos, aqui o Gouveia já traz, que é muito importante. Eu acho que seria interessante também mencionar, especialmente quando a proposta trouxer mudanças, quais os efeitos, né? Onde muda, para que as pessoas possam compreender melhor onde muda, onde pode ter alterações em suas realidades. E aí elas, mais uma vez, poderem concordar ou discordar ou apresentar sugestões diversas. Acho que nesse ponto aqui também seria interessante colocar as informações do que foi analisado ao longo do conselho anterior sobre cada matéria, né? Tem um voto para cada matéria, né? Tem um voto sobre o criminal e as suas premissas, um voto sobre a infância e juventude, outro sobre o civil. Acho que seria interessante também nessa comunicação haver um destaque para isso, para que cada colega não só veja a norma como um todo, mas também possa também prestar um pouco atenção sobre a sua área, sobre as premissas que estão sendo apresentadas, e, mais uma vez, concordar ou discordar.
E, por fim, eu acho também interessante essa linha que o Luiz Gustavo falou, de que haja um destaque na comunicação, né? Que não seja só um e-mail do Conselho, na mensageria oficial, falando, temos agora essa nova forma de comunicar ou essa nova plataforma. Mas haver um destaque a isso periodicamente, para que as pessoas possam estar sempre participando. Obrigado, conselheiro Augusto, pelas considerações. Eu já passo a palavra ao conselheiro Juliano. Bom dia. Bem, pessoal. Queria começar, igual todos, né, parabenizando especialmente Luiz Gustavo, Samuel, Gouveia, e nesse caso específico, bem o Gouveia mesmo, que teve uma capacidade de síntese aqui, que realmente eu não tenho muito o que acrescentar, não. Eu queria já adiantar que eu concordo, acho que tudo que foi falado de sugestão, esses incrementos aí de comunicação que foram mencionados, a questão do glossário que o Luiz Felipe trouxe, que ele já tinha falado antes, reforçou hoje. Eu queria até apontar, assim, olha o quanto evoluímos, desde quando começamos a falar disso no comecinho desse mandato, né? Vai se desenhando um ambiente para discussão, na minha visão, muito melhor até para termos a segurança de que vamos considerar diversos pontos vindos da carreira, né, com mais facilidade, com a certeza de que assim, estamos dando oportunidade de participação efetiva, né, para os colegas, porque essa discussão é tão ampla, tem tantos pontos, que talvez se não fizéssemos desse jeito, de cada tópico ter seu formulário próprio, ter seu chamamento próprio e tal, talvez alguns colegas não iam ter nem chance de participar, eles não iam se atentar para aquele detalhezinho perdido lá no artigo X, não sei da onde. Então, eu queria elogiar primeiro o Conselho de ter dado esse passo atrás, repensar a metodologia, e aqui já falar, na minha visão, está começando a ficar muito difícil a gente trabalhar com a ideia que a gente não vai votar esse negócio. Entendeu? Eu estou achando que, considerando essa estrutura que está sendo montada, a despeito da pandemia, que eu não sei quanto tempo mais teremos de complicações por causa da pandemia, a gente está chegando naquele cenário que a gente vai poder discutir com a certeza mesmo que a participação foi garantida, que a publicidade foi dada, que os prejudicados estão previamente alertados, porque a gente já falou isso, não tem como discutir esse tema sem trabalhar com a ideia que teremos colegas que se sentirão prejudicados. Se vai mudar para alguns para melhor, mas para outros talvez nem tanto. Então a gente tem que ter a tranquilidade de que a gente debateu, ouviu o lado desses colegas, e aqui, seguindo essa fala do Augusto, eu acho que é importante a gente tomar esse cuidado sempre que fizer uma mudança, né, a gente perceber que é uma mudança impactante, alertar, isso está mudando aqui, né, talvez até a gente bolar um jeito de comunicar, colegas tais, né, que tem esse tipo de atribuição, isso aqui impacta a vida de vocês, até para eles participarem. E na linha do que o Samuel falou, também eu acho interessante se a gente conseguir já deixar os formulários todos, né, previamente elaborados, já deixar aberto para participação, ainda que a gente pense talvez um formulário genérico mesmo. Às vezes o colega não sabe onde encaixar a sugestão dele, ter um formulário aberto, assim, ainda que nos dê trabalho de depois ficar pescando, né, e colocar no lugar certo, mas ter essa ferramenta também acho válida. E aqui eu só queria, até acho pertinente fazer essa analogia, toda essa melhoria que eu estou elogiando e que, na minha visão, é evidente o quanto isso aqui evoluiu, é muito parecido com a lógica do futebol, quando você pensa que você vai fazer o seu time jogar bem, não é só para jogar bonitinho, ser elogiado que joga bem. É porque quanto melhor você joga, maior a chance de você ganhar, de ter o resultado, de chegar lá. Então, conforme a gente vai melhorando a metodologia, garantindo a participação de todos, dando publicidade, não tem garantia nenhuma que a gente vai fazer um bom resultado lá no final. Mas acho que temos mais chance de fazer um resultado melhor do que tínhamos alguns meses atrás. Tá bem? Eu só queria mesmo elogiar e vamos lá, vamos discutir isso aí. Obrigado, conselheiro Juliano. Até para resgatar aqui da sistematização, depois eu acho que eu passo pelas anotações,
O conselheiro Juliano fez uma observação em relação às considerações gerais, retomando a fala do conselheiro Samuel. Só para conferir se eu anotei certo, para depois a gente conseguir encaminhar, eu acho que ambos estão alinhados de manter o espaço para considerações gerais. Eu acho que o que o conselheiro Samuel propunha era inverter os itens 5.3 e 5.4, de modo que no formulário primeiro houvesse espaço para ponderações por artigos e, em segundo lugar, para as considerações gerais sobre o tema. Só para ver, eu acho que ambos estão alinhados, mas, Juliano... Sim, eu concordei com essa questão, Samuel. É que a minha dúvida que surgiu é que provavelmente teremos mais de um formulário, certo? Para cada tópico, um formulário. A sugestão do Samuel também foi manter todos abertos e alertar quando fecharia, né? Para tentar fazer as pessoas focarem naquele que vai fechar. Mas já manter todos abertos, porque eventualmente o colega tem uma ideia, enfrentou alguma questão que motiva ele a já dar sugestão naquele tópico que ainda está longe para a gente debater. Então, essa proposta, Samuel, eu concordei. Eu só ponderei, eventualmente, além de todos esses formulários, e além dessa questão que o Samuel falou, deixar considerações gerais no final de cada formulário, que eu também concordo, eventualmente a gente tem um formulário aberto, sem estar atrelado a nada, sempre, entendeu? Não é evidente, a ideia é encaminhar as pessoas para o formulário específico, mas, às vezes, a gente deixando um formulário aberto, genérico, as pessoas vão usar também. Então, é uma forma que eu imaginei, mas nem tenho a visualização clara de como vai funcionar ainda, né? Tá? Mas na prática eu concordei com o Samuel, tá? Não estou discordando de nada, não. Não, agradeço, Juliano. Só é mais para facilitar aqui os encaminhamentos. Agradeço o esclarecimento e já passo a palavra à conselheira Cecília, próxima inscrita. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria também, inicialmente, de agradecer o trabalho que foi feito pelo Gouveia, pelo Samuel, pelo Luiz Gustavo, no sentido de catalisar todas as nossas últimas discussões sobre a necessidade de maior participação e todas as nossas últimas discussões das últimas sessões extraordinárias para um projeto mais efetivo sobre a metodologia que a gente pode aplicar, as ferramentas que a gente pode utilizar para ter um resultado ótimo com relação a esse tema. Eu gostei muito também do que foi apresentado pelo Gouveia. Eu acho que é uma boa linha que se traça nesse momento para a gente conseguir avançar nessa discussão que é necessária. E anotei poucas coisas também que eu acho que eu teria para contribuir no que já foi colocado. A primeira coisa, eu gostaria de sugerir que nos formulários a gente tivesse a possibilidade que os colegas subissem arquivos anexos. Então, não só que eles fizessem uma manifestação corrida de texto sobre cada artigo especificamente, e também uma manifestação genérica, mas que eles também possam subir anexos que eles entendam que sejam pertinentes para a compreensão do que eles estão colocando como sugestão. Então, isso é uma sugestão que eu faço para os formulários. Outra sugestão, e na verdade é um pedido que eu faço, é que os formulários sejam amigáveis. Porque, de novo, aí eu volto e me sinto até repetitiva, mas peço desculpas por isso, a gente tem um layout tecnológico na Defensoria de site a outras interfaces que são pouco amigáveis. Elas são um pouco intuitivas, um pouco difíceis de manusear, de encontrar os campos, de encontrar as informações. Então, na verdade, o que eu queria sugerir é que a gente utilize realmente assim, uma lógica até mesmo comercial, sabe? Pensar realmente num produto que a gente teria que apresentar para uma grande empresa de tecnologia para abranger todo tipo de cidadão que vendesse, que tivesse a condição de ser viralizado, de ser utilizado por todas as pessoas sem dificuldade. Então, fica também essa sugestão que a gente produza uma interface
bastante amigável para que não só os defensores, mas também qualquer pessoa que se interesse pelo tema consiga encontrar os campos, encontrar as informações, além da linguagem, como o Luiz Felipe colocou, também ser acessível, o formato ser também. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, e que o Luiz Gustavo já introduziu, porque nós estávamos realmente aqui trocando algumas ideias, eu e ele, sobre isso, no sentido de a gente ter uma periodicidade de chamamento dos defensores para esse assunto e para esse tema, né? Quando a gente coloca um calendário ali, um calendário extenso, como é o caso que a gente está fazendo, nosso calendário é um calendário extenso, no correr do cotidiano, a gente pode acabar deixando ele de lado, se esquecendo dele, perdendo alguma data. Então, eu também acho que a gente precisa de uma comunicação ativa, periódica, institucional mesmo, que informe aos colegas, olha, vai entrar em discussão, está abrindo aqui a discussão para o bloco tal, não esquece, vai lá, presta a sua contribuição. E eu acho que isso pode ser feito, a princípio, eu penso que isso pode ser feito em banner no site da Defensoria mesmo, quando você se loga ali na área interna, como a gente tem ali aqui tem o manual do DOL, aqui tem isso. A gente colocar também um banner informativo de chamamento da participação, relembrando os colegas da participação que os formulários estão abertos. A gente também pode fazer uso da mensageria institucional em nome do Conselho também, com essa finalidade, colocando ali o link daquele bloco, daquele formulário para que a pessoa possa acessar com facilidade, e também o WhatsApp da Defensoria, que acho que também pode servir como veículo para fazer esse chamamento periódico e manter essa discussão oxigenada. Eu estava conversando também com o Alex aqui, eu até peço desculpas para ele se eu nem deveria comentar nem nada, mas a gente estava conversando sobre isso, né? O período de tempo que a gente se propõe para debater esse tema, ele pode gerar um desengajamento, né? Porque é uma discussão longa, que tem um calendário longo, que vai perdurar por bastante tempo, então não é uma coisa que você discute, né? Sugere tudo, há um grande debate, uma grande discussão e uma solução em 2, 3 sessões e pronto, né? A gente tem aí um tempo que a gente vai demorar, tanto conselheiros quanto defensores, para conseguir amadurecer esse tema. E esse tempo pode gerar esse desestímulo, esse desengajamento. Então, eu acho que essa comunicação ativa e periódica vai conseguir manter a chama da discussão viva e o interesse de todos os envolvidos no tema com mais eficiência, né? Que todos estão interessados em resolver o tema, todos estão, né? Isso é uma premissa da qual a gente parte, mas manter essa atividade como prioridade, com ponto de interesse sempre presente, eu acho que vai ser interessante a gente fazer esses chamamentos periódicos pelos canais da instituição. Eu concordo também com o que o Samuel colocou, e depois eu acho que a PADEP concordou, com relação à questão da metodologia, né, que a gente precisa, de fato, discutir. E eu também acho que é mais lógico e mais produtivo que a gente discuta a preliminar, né, o fundamento e a base daquela estrutura normativa, para depois a gente passar a discutir o texto. Também percebi que nas últimas discussões que a gente teve, as sugestões de textos que foram feitas, elas às vezes até convergiam como sugestão textual, mas o fundamento pelo qual determinado conselheiro sugeriu um texto e o outro sugeriu o mesmo texto, o fundamento era outro, era diverso, e a gente não conseguiu fazer esse link. Então, eu também concordo que a gente deva, primeiro, discutir preliminarmente qual é a ideia e o que vai prevalecer, enfim, para que depois só a gente construa e discuta texto normativo. Eu acho que é uma sugestão interessante, a qual eu me filio. São essas as minhas considerações, eu agradeço. Obrigada. Muito obrigado, conselheira Cecília. Eu passo a palavra ao conselheiro William. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu também quero parabenizar o Ricardo,
que conseguiu aprimorar bastante aí a metodologia, em conjunto com o Luiz Gustavo e o Samuel. Na minha opinião, dois aspectos se destacam em relação a essa proposta apresentada pelo conselheiro Ricardo. Uma delas é a democratização do debate. Eu acho que, a partir dessa proposta, vai democratizar bastante o debate. E o outro eixo muito importante em relação a essa metodologia construída é a publicidade dos debates. Então, queria também, como os demais conselheiros e conselheiras fizeram, queria também me somar a todos eles, e a toda ela, e também a conselheira Cecília, né? Aos parabéns aí a este trabalho feito pelo conselheiro Ricardo, em parceria com os conselheiros Luiz e Samuel. Eu também quero aderir a todas as propostas desenhadas pelo conselheiro Ricardo, fazer coro com o Luiz Felipe, no sentido de que esse tema é um tema de grande envergadura e que interessa a todos, né? E acho que quando o Luiz Felipe ele colocou o interesse de todos, não apenas a carreira da Defensoria Pública, não apenas o público interno da Defensoria Pública, mas também toda a sociedade, e a razão de ser por isso, a partir desse desenho que se está estabelecendo, no mínimo, uma ordem de prioridades será estabelecida por esta deliberação, o que é provisionado, o que não é provisionado, etc. Isso é muito importante. E nessa esteira, eu queria propor já uma alteração pontual em relação ao item 5.2, em que nos campos a serem preenchidos, todos eles fecham para um público interno, né? Então, queria sugerir, não acho que haverá muitos debates, até por conta do hermetismo dessa discussão, mas deixar um pouco aberto também aqueles que se interessarem e quiserem trazer demandas, que também possam, nesse debate, incidir e que não sejam da carreira, então que tivesse um campo, ou que pelo menos esses campos não fechassem somente para a carreira. Deixo essa proposta concreta em relação aos campos. E no mais, presidente e demais conselheiros e conselheiras, eu queria também aderir à ideia de que é mais interessante discutir primeiro a ideia subjacente para depois o texto e não o inverso, né? Isso já se mostrou bastante efetivo e permitiu um alinhamento e dissipou bastante divergência a partir desta metodologia em alguns pontos que foram avançados na deliberação que está sendo discutida. É essa a manifestação, senhor presidente. Obrigado, William, pelas considerações. O próximo inscrito é, novamente, o conselheiro Samuel. Com a palavra, Samuel. Obrigado. Só queria abordar alguns pontos que foram trazidos. Primeiro, eu concordo muito com a Cecília da necessidade da gente manter uma comunicação ativa. Eu acho que a gente pode pensar em como fazer um cronograma conjunto com a comunicação para ter avisos periódicos. Olha, o próximo tema que vai começar, então o formulário vai fechar, falta tanto tempo para fechar o formulário desse bloco, enfim, pensar em montar uma lógica em que tenha avisos, olha, falta tanto tempo para você se manifestar a respeito disso, porque a discussão começa tal, agora está começando a discussão, enfim, pensar em um método de engajamento, né? No fundo, é isso que a gente está pensando. Com essa última fala do William, eu estava pensando que talvez seja mais produtivo a gente ter formulários separados para público interno e público externo. Eu acho que pelas ferramentas que a gente tem, e eu imagino que a gente vai caminhar para usar as ferramentas do Office 365, a gente consegue separar formulários diferentes para que a gente também consiga compilar de uma maneira mais prática. Então, acho que talvez só pensar nisso. Isso eu pensei enquanto o William estava falando, mas acho que seria melhor a gente fazer formulários diferentes. Talvez para público externo a gente não precise
fazer um formulário que seja tão fragmentado em dispositivos, para que a pessoa possa se manifestar sobre o bloco, até porque o domínio da linguagem jurídica permite que defensoras e defensores consigam se manifestar sobre detalhes com uma precisão e com um aprofundamento que, eventualmente, a sociedade civil não alcança. E aí, nesse ponto, eu queria explicar por que eu acho importante que os formulários eles sejam abertos desde sempre, mas principalmente que eles sejam campos para cada dispositivo, porque isso garante que a gente consiga, na hora de ler o resultado, ler enquanto cada conselheiro e cada conselheiro, a gente consegue isolar e falar, bom, artigo, vou chutar um artigo, artigo 20, nem sei o que tem lá, artigo 20, tem todas essas possibilidades, todas essas observações. Isso torna muito mais fácil de ler. De ler e de considerar, né, de comparar. Nesse sentido, eu acho que não é muito produtivo ter formulário, um campo genérico, desculpa, um formulário genérico que fique sempre aberto, porque senão ele não tem momento para fechar, e aí um formulário para tudo garante que a pessoa possa se manifestar a qualquer momento, mas ela pode perder o timing. Então a pessoa, vamos dizer, em março, resolve num formulário aberto se manifestar sobre algo que foi discutido em fevereiro. E aí a gente não considerou. Então, fazer os formulários por bloco tem exatamente esse objetivo. Garantir que quando a gente chegar naquele bloco, tudo que todo mundo queria falar sobre ele já foi falado naquele momento, e aí a gente possa considerar. O risco de ter um formulário que fique sempre aberto é que a gente não vai saber quando fechar, e depois a gente, na verdade, a gente retrocede. Então, a ideia de fazer os formulários são essas consultas prévias, para que a gente considere tudo isso para a nossa discussão, e ao final, quando a gente abre uma consulta pública, e aí depois de já ter passado por tudo e ter considerado todos esses blocos. Então, a consulta pública, ela é o resultado de como o Conselho trabalhou as questões em vista dos aportes que recebeu. E aí eu acho que, nesse caso, aí sim os formulários são mais... a consulta ela é mais aberta, porque aí a gente está falando de um global e não de blocos, de trechos. E talvez exatamente pela facilidade de ler, quando as pessoas quebram por dispositivos, é que eu não tenho certeza se criar a possibilidade de subir arquivos é bom, porque aí a gente tem a tendência, às vezes por prática, de fazer uma petição. E aí muitas pessoas e muitas unidades escrevem longos manifestos como se fossem petições sobre tudo. E aí, quando ela sobe um arquivo, a gente tem dificuldade depois em separar. Se a gente recebe arquivos, isso cria uma etapa administrativa de fazer toda a separação, quando na verdade o que a gente está pedindo ao fazer por dispositivo é pedindo que a pessoa ela pode escrever aquilo no Word, mas aí ela cola cada pedaço no pedaço respectivo. E aí a gente garante que a gente não tenha uma necessidade de eventualmente ter 1 ou 2 semanas de alguém focado só separando o que cada um falou o que em cada arquivo. Isso ganha tempo, mas mais do que isso, dá para a gente a possibilidade de evitar o nosso equívoco de a pessoa quer falar uma coisa e quem está fazendo essa separação acha que ela está falando do artigo 10, quando na verdade ela estava falando do 12 na cabeça dela. Então, a gente pedir para a pessoa falar em cada bloco o que é relativo provavelmente nos ajuda. Eu concordo plenamente com a Cecília que a gente precisa fazer isso de uma forma clara e acessível, e aí acho que a gente já tem ferramentas em que permite isso. Então, a gente usar essas ferramentas do Office 365 permite que seja bem claro em texto, em imagem, em link, em formulário, que isso fique muito, muito claro e muito destrinchado, como, enfim, uma página da internet de hoje em dia, e não uma página da internet de, sei lá, 10 anos atrás, que é o que a gente tem como nossa página, que realmente eu acho que aí
a gente estaria usando uma tecnologia ultrapassada para fazer uma coisa que é muito mais participativa, muito mais engajada. Então, eu acho que com essas ferramentas a gente consegue fazer. O que eu queria problematizar é essa questão de fazer formulário separado para público interno e público externo. Eu acho que a gente ganha um pouco de agilidade com isso. E problematizar, não fazer formulário, um outro formulário genérico além de todos os blocos, até porque cada bloco tem a possibilidade de considerações gerais, e problematizar também se subir arquivos. Eu acho que aí a gente acaba colocando um obstáculo para a gente mesmo. Se a gente pedir que as pessoas participem para cada trecho, a gente ganha em agilidade e evita de, pela leitura de quem está fazendo a separação, não considerar uma coisa que a pessoa pretendeu em um ponto e a gente está considerando em outro. Obrigado, conselheiro Samuel. Conselheiro Juliano, com a palavra. Obrigado. Na verdade, eu pedi para concordar com o Samuel, pensando melhor, uma vez que a gente vai ter um campo de considerações gerais em cada formulário, de fato não faz sentido o que eu mesmo sugeri de ter um formulário genérico, sabe? Então, sempre vai ter um formulário aberto que a pessoa vai poder fazer considerações gerais. Então, de fato, eu acho que não vai ajudar, especialmente no trabalho de consolidação da sugestão, né? A gente abriu um formulário geral ao lado dos específicos. Então, nesse ponto, eu até retiro essa sugestão que eu tinha dado, concordo com o Samuel. Eu ainda, a questão do arquivo que ele falou, ainda pensar um pouco, vamos ver, a Cecília talvez faça a defesa da ideia dela, né? Então, deixa a Cecília falar. E eu concordo também com essa sugestão que, para o público externo, de fato, eu não vejo tanto prejuízo ser um formulário diferente, né? Porque a gente presume, não é que vai necessariamente ser assim, que a participação deve ser de pessoas leigas, pelo menos leigas em relação à realidade interna da defensoria, ainda que seja bacharéis e tal, são pessoas que não vivem a defensoria no dia a dia. A gente pode presumir que vai ter alguma participação nessa linha, então um formulário diferente, com uma linguagem mais amigável ainda, se possível, talvez por blocos mesmo, seja suficiente. Eu acho que até o próprio William concordou com isso, né? Então, eu também concordo com essa sugestão de formulário diferente para o público externo. Tá bem? Obrigado, Juliano, que citou a conselheira Cecília, que já se inscreveu. Passo a palavra à conselheira. Obrigada. Justamente, Juliana, me inscrevi para também concordar com a questão que o Samuel falou do formulário perene, né? Acho que fez sentido para mim também que a desnecessidade, na verdade, dele. Mas também fiquei com algumas dúvidas com relação a gente poder ou não subir documento, né? Porque, na verdade, fazer anexos, né? Colocar anexos, porque na última consulta pública, eu me lembro bem que eu participei com bastante afinco, que foi sobre o processo de expansão. Eu e aqui, fazendo jus também a todos os meus colegas na Lapa, que passaram muitas noites na unidade, preparando manifestações, e-mails, enfim. E a gente sentiu muita falta de não ter no site que viabilizou a consulta pública a possibilidade de a gente subir documentos com dados, com os nossos números de audiência e esse tipo de PDF. Então, não era necessariamente, a gente não estava desejando subir a nossa manifestação corrida, né, o nosso texto, o nosso discurso. O nosso discurso a gente colocou lá no campo que tinha no site para que a gente fizesse as nossas considerações. O que a gente queria ter conseguido subir e anexar eram compilados de dados que a gente tinha para embasar as nossas considerações, para justificar o porquê das nossas considerações. Então, é nesse sentido que eu fico pensando na possibilidade de subir anexos, né? Não para a gente subir o discurso em si, mas para que a gente possibilite para os defensores
subirem isso, tudo que eles acharem que possa ser como uma petição inicial. Você faz a petição, você coloca lá e depois você junta os documentos, aquelas coisas que você entende que podem ser relevantes para a compreensão dos fatos que você alegou, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Eu vou ir no campo, coloco o corrido, aquilo que eu tenho como consideração, e depois se eu achar que tem algum documento, enfim, alguma coisa que precise ser juntado para melhor compreensão do que eu coloquei, eu tenho a possibilidade de juntar. Então, foi nesse sentido que eu fiz essa sugestão. A gente pode ir refletindo e batendo um pouco de bola sobre ela, mas foi nesse sentido. Posso só furar? Eu até já acabei, mas pode sim. Eu acho que nesse sentido, sim. Acho que se ficar muito claro que o documento, ele é para o anexo é para documentos complementares e não para a própria manifestação, sim. Aí eu acho que, além de ser viável, é bem interessante. Aí eu acho Essa é a minha proposta, assim, que não seja para manifestação, que seja para fundamentos, enfim, complementos. Aí eu acho que, além de viável, eu abri até o negócio aqui para conferir, dá para fazer, é viável e é super interessante. Obrigado, então, Cecília, Samuel. Passo a palavra ao conselheiro Luiz Felipe. Vamos lá. Presidente, eu ouvi todo mundo atentamente, estou de acordo com as propostas colocadas de amplitude de participação, de criação de um ambiente de diálogo, de manifestações. A minha proposta é um pouco mais concreta. Talvez a Defensoria Geral trabalhar já com a CTI, no modelo do que seria, eventualmente, esse ambiente de manifestação, de que maneira funcionaria. Eu entendo que o ideal seja para que quem queira se manifestar, e lá estaria tanto o voto condutor da doutora Fabiana Zapata, quanto o arquivo em que nós temos nos manifestado durante as discussões iniciais, já inclusive com colocações nossas, que a edição desses arquivos deva ser limitada aos conselheiros, mas as manifestações diversas a respeito disso devem ser permitidas a qualquer defensor ou a qualquer defensora pública, por exemplo. O que poderia ser um critério de limitação seria o perfil de acesso apenas através do login, não é? Esse ambiente poderia ficar disponível. Eu imagino que algo parecido, e aí é só uma sugestão, não sou especialista na matéria, ao que foi construído pelo Tribunal de Justiça no novo portal lá do advogado, que é o nosso primeiro acesso ao ESAGE. Eu tenho a sensação de que aquilo foi construído num ambiente de SharePoint, e aí ele só direciona para a pasta digital que está hospedada na nuvem do tribunal. Então, eu imagino que o ideal fosse um SharePoint, que dá para ser construído no modelo de site, de portal mesmo. E aí, de que maneira isso seria colocado? Talvez a CTI pudesse, aí, com as subs e com as assessorias, eventualmente estudar algum modelo de arquitetura para esse acesso, né? Que é algo com alguma amigabilidade, apenas exigindo nada menos do que o login através da senha institucional, para quem quisesse fazer acesso, leitura e edição, e disponível para qualquer pessoa para fazer a leitura, tanto do voto condutor, quanto do arquivo em que nós estamos trabalhando, quanto das demais manifestações, mas edição ser limitada até para permitir o rastreamento. Desculpem, é um teste aqui do prédio, por isso o barulho. Para permitir o rastreamento daquilo que foi feito, como consta no DOL, por exemplo, o perfil de acesso, apenas acessando um login e senha por uma questão de segurança também. Então, eu tenho aqui um encaminhamento de fazer esse pedido à presidência para verificar com a CTI se é possível já construir, até porque nós temos agora o 365, o Office, o Microsoft 365, qual a melhor plataforma, qual a melhor forma de construir, qual a proposta de construção, né, as alternativas eventualmente existentes, para que o Conselho já possa, até o final do ano, ou até o mês que vem, sei lá, poder definir mais ou menos essa arquitetura. É só uma proposta mais de encaminhamento direto mesmo para este ambiente de acesso, consulta e manifestações diversas.
Muito obrigado, conselheiro Luiz Felipe, até o momento, né, o último conselheiro inscrito. Eu vou tomar a liberdade aqui, conselheiras e conselheiros, de fazer, então, um breve resumo do que foram os pontos centrais, me parece, falados, até para, se o conselheiro relator, na sequência, fosse manifestar novamente, a gente verificar se ficou algum ponto aqui que escapou à presidência. Então, acho que no item 1, que é um ponto central em relação a esse debate, os conselheiros e conselheiras trouxeram ponderações relevantes, né? Tanto, né, o Samuel trouxe aqui a preocupação da antecedência com que a gente processa e encaminha os formulários, uma sugestão de que seja 2, 3 semanas antes, né, das discussões de pontos específicos, e o que é estruturante é uma definição desse colegiado se debateremos o texto ou se debateremos conceitos e ideias para prosseguir para a construção do texto, segunda opção essa que contou com a indicação de preferência já do próprio conselheiro Samuel, dos conselheiros Augusto, conselheira Cecília e William, dentre outros. No item 4, da proposta, né, apresentada aqui pelo conselheiro relator, uma ideia de apresentação didática, né, do tema, aberta à população, possibilitando que essa interação seja qualificada e que o debate seja, de fato, plural, como tem pretendido sempre esse colegiado. O tema introduzido aqui pelo conselheiro Luiz Felipe e reforçado, me parece que pelos conselheiros Samuel, William, Cecília, dentre outros. No campo 5, que trata do formulário, uma sugestão, então, de inversão dos tópicos 5.3 e 5.4, para que as considerações gerais fiquem ao final, mas, mais do que isso, a qualificação das ideias para que haja possibilidade de subir anexos, com a indicação de que esses anexos, então, servem para documentar as ponderações trazidas por defensoras e defensores, pelas pessoas em geral, além de, claro, que esse formulário seja construído num modelo intuitivo, aproveitando as novas ferramentas que a Defensoria conta agora do Office 365, como bem colocado pela conselheira Cecília, pelo conselheiro Samuel, e também uma atuação ativa de comunicação para com a carreira, né, e para com a sociedade em geral, tema trazido pelo conselheiro Luiz Gustavo e reforçado na sequência. Além disso, o conselheiro Luiz Felipe também consultou essa presidência e, claro, estamos à disposição para, no decorrer das discussões, também trazer aqui, na próxima semana, essa devolutiva, né, em relação a modelos possíveis de apresentação dessas informações de site e, claro, me parece que a proposta do relator é de que façamos aqui também nesse colegiado a validação dos formulários para a posterior divulgação, então, para qualificar essas discussões. Me parece, conselheiros e conselheiras, que foram esses os pontos centrais. Eu devolvo a palavra ao conselheiro relator, que pode ter feito outras anotações que escaparam a essa presidência. Obrigado, Rafael. Eu gostaria de agradecer todas as colaborações, todos os apontamentos feitos pelas conselheiras, pelos conselheiros, inclusive agradecer os elogios, não é a mim, é um trabalho conjunto e se algum mérito eu tenho nisso foi o de consolidar a proposta de todas e todos ao longo dessas semanas que nós discutimos a deliberação nas sessões extraordinárias, com as dificuldades que nós apresentamos, o cansaço que veio ao longo da discussão, enfim, a forma de colaboração de todos e todas para que nós tivéssemos uma linha metodológica mais definida, né, e mais útil e de participação. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, né, então o agradecimento que eu faço inicial é a vocês por essa proposta. E no que toca aos pontos, eu acho que tem a única anotação que eu fiz a mais, como uma forma de pontuar além do que o Pitanga falou, da divulgação proativa, né, que foi um tema bem destacado, né,
Eu acho que é um ponto importante. Eu posso incluir, eu vou incluí-lo aqui. Todas essas anotações, todos os destaques, eu anotei para incluir na proposta e apresentar à guisa de um voto, consolidar o texto com essas colaborações, pelo menos daqueles pontos de consenso. Há ainda a questão metodológica a fim de nós aprofundarmos, né, o item 1. O que eu acho que pode ser útil na divulgação mais proativa, se nós levarmos em conta que os formulários vão ser abertos num único momento, e eu até faço aqui o meia-culpa, eu realmente não observei que na proposta do calendário tem data de abertura, mas, desculpa, tem uma data de abertura de todos os formulários e tem datas de fechamento, mas não é data de abertura um por um. Quando eu consolidei a proposta inicial, eu pensei em datas de abertura por blocos, mas acho extremamente útil que a abertura ocorra em um único momento. Eu só não sei se a relatoria, dado o prazo de abertura de todos todo o formulário, se a relatoria conseguirá consolidar as linhas mestras de todos os blocos a tempo para que eu apresente junto com os formulários de todos eles, né? Do bloco 1, do bloco 2 eu tenho bem adiantado, estava adiantando o bloco 3, e como eu estava pensando em aberturas posteriores, estava um pouco mais tranquilo para trabalhar o bloco 3, o 4, os outros, mas acho que dá para pensar no trabalho para que as linhas mestras venham junto com os formulários quando a abertura for feita, né? Se não, enfim, o formulário pode ser também recolocado, enfim, ou a linha mestra pode ser posta como um anexo junto com no formulário, enfim, há formas de se adotar essa medida e de se adaptá-la à nossa necessidade. No que toca aí à divulgação, minha ideia é que um mês antes do fechamento de cada bloco, a secretaria do Conselho dispare um e-mail a toda a carreira, destacando, né, que o bloco tal, o formulário de participação a respeito do bloco tal, se encerrará na data X, com um mês de antecedência, né, e destacando, né, que está aberto para todos e todas se manifestarem, talvez ali com link de acesso já direto para a área do portal, onde o bloco, o portal da deliberação estará disponível, como uma forma de destacar, olha, aí um mês para reflexão a respeito do tema. Eu estava olhando o calendário, inclusive, proposto, eu já identifiquei um pequeno equívoco no que toca à data de fechamento do bloco 4, não, desculpa, do bloco 3, que no calendário proposto está como 19 de março, mas eu julgo que seja 19 de fevereiro, a data de fechamento do bloco 3, porque é no meio ainda da discussão do segundo bloco, então só precisamos mudar esse ponto, mas depois eu vejo isso com a secretaria para mudar. A ideia é, um mês antes, disparar um e-mail, acho que seria útil para essa discussão, para esse chamado proativo, né? No que toca à sugestão do conselheiro Luiz Felipe sobre o portal, né, a CTI nos auxiliar com uma área restrita e com uma área para o acesso ao público, com diferentes níveis, né, para os acessos se darem de forma diferenciada, eu acho que a ideia é fantástica, só não sei se a gente consegue isso a tempo já de possibilitar para a abertura do primeiro bloco, uma coisa um pouco mais, vamos dizer, absolutamente definida, né, para a abertura do formulário, do primeiro formulário, que segundo o calendário proposto, ele está previsto o lançamento da plataforma e a abertura do formulário para sexta-feira, dia 25 de setembro, né? Então, nós teríamos 15 dias pela frente. A gente sabe que a CTI está envolta em vários projetos por conta da atividade remota, mas é possível desenhar algo mais embrionário, talvez algo não definitivo,
mas um projeto inicial, e para que nós lancemos a plataforma, ainda que talvez não com detalhamento dos acessos, mas pensar a esse respeito para essa data, para possibilitar que o projeto avance. Quanto aos formulários, a minha ideia é, ao longo da semana que vem, apresentar aos conselheiros e conselheiras uma ideia geral do formulário, né, do seu conteúdo, provado aqui, já levando em consideração os pontos levantados, de que seja algo que mais fácil de dialogar, né, tenha algo amigável, como bem pontuado pela conselheira Cecília, que tenha a possibilidade de subir os arquivos anexos como arquivos complementares ao texto a ser considerado no próprio formulário, né? Também acho que é uma boa sugestão, vejo como muito útil, né? Não é o texto em si, o texto estará ali no próprio formulário, é um documento complementar ao texto que foi apresentado naquele formulário de debate. Eu acho que é algo bem útil, posso trabalhar num formulário para apresentar ao longo da semana, e sexta-feira que vem, na sessão ordinária, apresentar isso aos conselheiros e conselheiras, para ter uma ideia, e também talvez uma ideia inicial do portal, né, já conversando com a Secretaria do Conselho, eventualmente com o auxílio da CTI possível, sobre o formato do portal também, a ser apresentado ao longo da semana, para na sexta-feira que vem nós avaliarmos esse portal. Acho que eram essas as minhas considerações. Concordo que os conceitos devam ser genéricos, devam ser bem abertos, né, para possibilitar uma avaliação fácil por todos. Também me comprometo a trabalhar esse texto ao longo da semana, para apresentar também a todos os conselheiros e conselheiras sexta-feira que vem, isso compartilhando previamente por e-mail, né, já para possibilitar algum ponto de colaboração de todos e todas a esse respeito. Acredito que se avançarmos por dois tipos de formulário, um formulário voltado para o público interno e outro para o público externo de participação, nós temos um bom caminho, e eu acredito que seja útil para a compilação dos dados. Concordo nesse ponto com as observações do conselheiro Samuel, né? Até por conta da diferença de participação e do interesse nos tópicos abordados, né? Então, acho bem útil isso. Isso demandaria também que o portal ficasse acessível a todos e todas, né? E aí, assim, o portal ficaria acessível na área, não em área restrita, né? Para possibilitar esse nível de participação. Ele tem de ficar acessível a qualquer interessado no próprio site da Defensoria Pública. A minha ideia inicial, proposta, era de um acesso numa área restrita, né? Pensando na questão envolvendo os defensores e defensoras, por isso que eu desenhei até o formulário de participação com aquele campo do item 5.1, voltado mais à participação de defensores e defensoras, mas tendo em vista as considerações pertinentes do William sobre a necessidade de participação e de nós possibilitarmos esse aspecto de participação de quaisquer interessados, eu não vejo dificuldade, a princípio, nessa construção. Mas é algo que nós podemos avançar, podemos discutir, né? Levando, óbvio, sempre em mente a preocupação pontuada pelo conselheiro Luiz Felipe, de que o texto deliberado nos blocos pelo Conselho, o avanço, fique, obviamente, não editável, não seja editado por terceiros, né? Porque o texto ele é de deliberação do Conselho. Então, deliberamos um bloco, aquele texto consolidado, já não caberia uma manifestação a respeito dele, ele tem que ficar como um texto não editável, mas disponível, acessível a todos, e ao longo das sessões, enquanto extraordinárias, enquanto elas forem ocorrendo, o texto que for sendo deliberado também numa área de acesso mais restrito, só aos conselheiros, porque é texto ainda em construção, é texto ainda em debate, é texto ainda não deliberado.
com o auxílio, o assessoramento tecnológico competente, acho que nós conseguimos avançar e construir, né? Óbvio que de minha parte eu vou ter que ter uma assessoria para esse fim, porque o meu domínio das ferramentas é muito basilar, né? Das ferramentas tecnológicas de construção, de site, portais. Então, mas evidente, nós temos um corpo de assessoria adequado para esse fim, e o próprio conhecimento mais aprofundado de integrantes do Conselho que podem nos auxiliar nessa tarefa, nesse mistério. Queria aproveitar um ponto apenas para discutir, por fim, sobre a ideia do conselheiro Augusto, dos conceitos que norteiam o bloco, já entrando na questão da discussão metodológica, discutindo um pouquinho com o Augusto, só para aclarar o caminho de condução, se me permitem. A ideia do Augusto, pelo que eu anotei, seria que os conceitos que nortearam o bloco sejam trazidos pela relatoria, né? Então, mais ou menos na linha do que eu propus para o bloco 2, né, aquelas linhas mestras. Aí a ideia também seja apresentada, então, junto com o texto, junto com a redação, por parte da relatoria. Então, teria ali a linha mestra, apresentada a redação comparativa, e a ideia seria discutir o texto subjacente, primeiro a ideia subjacente, né, para depois passarmos ao destaque das redações, né, dos artigos. Se o Augusto puder só aclarar um pouco, eu perdi um pouco, para a condução concreta na hora do debate, como é que isso funcionaria mais concretamente, Augusto? É só esse ponto que me fugiu um pouco. E eu já aproveito também para dizer que eu gostei muito da ideia também do Augusto, de que conste na plataforma também os dados a respeito dos votos, né? O Augusto falou que lá nos links, também os links a cada um dos votos, também o link à íntegra do processo, né? Acho que isso é muito importante, porque, como o Augusto bem pontuou, foram vários votos, e antes do apresentado pela Fabiana Zapata. Então, sim, de colocar no link também esses vários votos, né? E a íntegra do texto, do processo para ser acessado, um link de acesso fácil. Acho essa ideia também muito pertinente. Eu devolvo a palavra, como eu também fiz uma pergunta aqui para o Augusto, se o Augusto quiser responder, eu estou a dispor. Posso responder. A ideia até surgiu bastante durante a discussão, né, que a gente estava tendo, sobretudo naquela parte do primeiro bloco, naqueles artigos dos quinto, salvo engano, sexto em diante, do atendimento, se haveria preferência para a unidade onde reside o usuário ou não. Eu acho que mais ou menos nessa linha me surgiu, acho que uma ideia que seria interessante. Quando a gente constrói uma norma, por exemplo, até a reforma administrativa, chegou um texto para o Congresso, mas aquilo foi pensado por equipe antes. Você pensa as ideias, a partir das ideias e dos conceitos você chega na proposta redacional, né? A gente estava fazendo o inverso. A gente estava a partir de uma redação indo para tentar definir algo. Claro que, por exemplo, para quem participou do GT fica mais fácil, porque essas pessoas participaram da construção. Mas para os conselheiros que chegaram depois e para a carreira, sobretudo, fica difícil. E aí a gente acaba batendo cabeça. Então, ali, acho que a ideia seria interessante no seguinte sentido, Gouveia, pelo menos como eu pensei. Na relatoria, primeiro trazer, olha, esse tópico aqui a gente vai falar sobre, por exemplo, atribuições negativas. Você explicar o que são atribuições negativas, brevemente como você chegou a essa ideia, se há alguma outra opção ou não, e aí traz o texto. Porque aí você clareia a ideia e o texto fica compreensível, né? Não tirar o texto da ideia, mas trazer a ideia para aí formulatar o texto. E você acha que aquela construção para o bloco 2, eu não sei se você chegou a dar uma olhadinha naquele... É que a gente não começou a discutir o bloco 2, né? Mas no bloco 2 eu trouxe ali umas linhas mestras e depois o texto. Você acha que aquilo já
Eu não cheguei a ver, desculpa, acabei não chegando a ver essa parte, mas... Não, eu acho que a ideia é essa língua, como eu tinha apresentado aquilo e eu parti do pressuposto que você havia dado uma olhada, é que a gente não começou a discutir, então, Sim. Por favor, Augusto, como a gente nem começou a discutir o bloco 2, fique tranquilo, tá? É que ali eu já trouxe umas linhas mestras, né? Justamente recuperando a ideia subjacente daquele bloco antes do texto, e para depois apresentar o texto. Então, eu acho que até já casei com a sua ideia. Já lá no... A ideia é essa. A sua ideia já é essa, exatamente. E eu tinha feito isso já a partir de uma sugestão sua, inclusive, durante os debates, né? Que no bloco 1 você apontou, puxa, seria interessante recuperar algumas ideias do GT e tal, né? Então, antes do bloco 2, eu tomei a liberdade, né, de fazer esse estudo, de buscar ver a ideia subjacente do GT e apresentar, né, antes do texto. Então, é essa mesma ideia que eu tenho para conduzir a discussão dos blocos a partir do enfrentamento deles, segundo o calendário. Se você achar que atende, acho que a gente está falando... Está falando a mesma coisa. A gente está falando a mesma coisa. Até para que talvez os outros também possam compreender, naquela parte, sobretudo naquele tema que a gente passou bastante tempo discutindo, né? A questão do atendimento, do fluxo dos PAs e tudo aquilo, teria sido muito mais produtivo, eu acho, interessante, se tivesse havido uma apresentação didática. Olha, aqui o atendimento inicial cível, aqui a questão do atendimento quando é processo de outro estado, ou quando é processo de outra comarca, ou onde a unidade não há defensoria pública. Você explica a ideia, faz uma apresentação, acho que todo mundo compreende, e aí você traz um texto, evidentemente, sobre o qual aquela ideia está baseada, mas a gente já chega para o texto com o conteúdo compreendido, com o sistema, com aquele sistema compreendido, sabe, por todo mundo. E aí os ajustes também ficam mais fáceis. E aí abre espaço para que outros conselheiros tragam redações opcionais, mas a partir de uma ideia construída. Que é exatamente isso que a gente está falando agora. Acho que fica mais produtivo. É o que a gente está falando agora. Até a ideia é essa da relatoria apresentar as linhas mestras com os blocos previamente, né? E até para possibilitar que os conselheiros e conselheiras já façam esses destaques, entendeu? Exato. E até no dia... E eu acho que tendo o formulário, mais essa apresentação com as linhas mestras... tudo previamente ao início das discussões e a possibilidade de cada conselheiro e conselheira pontuar os itens de destaque, né, permitirá que na sessão a gente já comece a discutir a ideia subjacente do texto. Né? Eu acho que vai acontecer um fator interessantíssimo, Gouveia. Acho que o próprio conselho vai chegar mais qualificado para cada debate. Porque o próprio conselho ter que comunicar para a carreira o conteúdo, ter que pensar as coisas, ele também está ali raciocinando. Cada um de nós vai estar raciocinando e vai chegar muito mais preparado com as ideias. E aí a gente vai produzir mais rápido também, e melhor. Obrigado, viu, Augusto? Era mais que eu não havia entendido ali e tal, mas, enfim, eu já estava... A sua ideia já tinha sido introjetada já no bloco. Eu que agradeço, Gouveia. Tudo aqui. Valeu. Obrigado, Augusto Gouveia. Passo a palavra ao conselheiro Juliano. Obrigado. Eu pedi a palavra, até não quis interromper o Ricardo, era na primeira parte da fala dele, né? Até me solidarizando com o trabalho que ele vai ter como relator aí para consolidar todos esses formulários. E o trabalho da CTI mesmo, de elaborar o ambiente. Eu queria até levantar um questionamento aqui para o conselho, para a gente ver, será que a gente não tem um pouco de margem nesse calendário que a gente votou, eu digo em 2020, sem mexer em 2021, será que a gente não tem um pouco de margem para o Ricardo ter mais tempo para fazer a parte dele e para a CTI já elaborar um ambiente mais definitivo? Será que a gente não tem um pouco de margem? Me parece que sim, tá? Eu já adianto aqui. Talvez a gente pudesse rever essa data de subir os formulários num ambiente que a CTI ainda vai preparar. O que vocês acham? Juliana, a minha preocupação, eu agradeço a sua preocupação comigo. Obrigado, viu, meu caro, que é trabalho para chuchu. Mas eu acho que o mais difícil é definir o conteúdo mesmo, né? Do que vai estar no formulário em si, né? E que é o que a gente está fazendo aqui. Esse trabalho, que é o mais pesadão, se
nós conseguirmos avançar, e nós estamos avançando bastante, na minha visão, ele já permite que pelo menos um esboço, um desenho inicial, seja apresentado para o Conselho, eu acredito, do formulário em si, né, da ideia que vai nortear esse formulário, acho que já para a semana que vem, né, e de um esboço inicial dessa plataforma também, né, de como ela vai existir e tal, se vai ser uma plataforma própria da CTI, se a gente vai fazer um encaminhamento para um outro link aberto para uma outra, a partir do nosso site, mas já permite que a gente comece a pensar nisso. E aí, se houver uma dificuldade mais prática, mais de ordem técnica, de desenvolvimento, eu posso vir a trazer, acho que sexta-feira que vem, a questão ao Conselho sobre a plataforma em si, e para solicitar, olha, vamos abrir o formulário, não na data prevista, mas uma semana depois, né, ou 2 semanas depois, né, porque eu acho que quanto a isso não haverá grande prejuízo para o calendário em si, né, já que a abertura dos formulários haverá bastante tempo para manifestação por quaisquer interessados, né? Se ele abrir 24 de setembro ou abrir no começo de outubro ou meados de outubro, tem bastante tempo para todo mundo se debruçar sobre o bloco 1, mais tempo até, né, do que você, levando em consideração aí, de que o bloco 1 começa a ser discutido em janeiro, tem muito tempo, né, para isso, vai ficar bem fácil, acho que de construir, tá? Mas eu agradeço, viu, Juliano? Eu até acho que há uma flexibilidade para questão técnica em si, para quando ela vai para o ar, né? Mas eu já me comprometo a ir apresentando o formulário, a ideia de plataforma para todos e todas na sexta-feira da semana que vem, dos conceitos, né, basilares, que esse tema também é importante, né, para todos e todas na sexta-feira que vem, tá bom? Obrigado aí, acho que eu tô meio... Não sei se eu tô falando meio pelo Conselho como um todo aqui, né, falando, acho que não tem problema de flexibilizar, mas acredito que é meio que consenso nesse aspecto. Obrigado, conselheiro Ricardo. Então, acho que pensando aqui em encaminhamentos, né, de fato, há um objetivo de, no decorrer da próxima semana, já circular internamente, né, por e-mail, às conselheiras e conselheiros, então, essa proposta de formulário, uma minuta, né, de página, para apresentação das informações, contemplando aqui as preocupações trazidas pelas conselheiras e pelos conselheiros. Acho que, se bem entendi, em relação a todas as sugestões dos itens 4 e dos itens 5, o conselheiro relator entendeu pela relevância de todas as preocupações e todas caminham no mesmo sentido de aumentar a facilidade, né, de acesso às informações, de troca de dados, inclusive com formulários disponíveis abertamente a toda a carreira, e não só a carreira, também com link para os votos, para as informações dos processos e definições de conceitos e de informações desenvolvidas pelo relator e pelo colegiado e também pelas gestões anteriores desse Conselho Superior. Acho que o único ponto que talvez seja necessário encaminhamento, mas mesmo nesse ponto me parece que estamos caminhando aqui para uma unanimidade, em relação ao item 1, o ponto que trata do debate, né, da metodologia de discussão em relação aqui a esse processo, com já alguns conselheiros e conselheiras tendo adiantado que tem como preferência o debate de conceitos e ideias para, na sequência, prosseguir para o aprofundamento do texto, inclusive aqui com as ponderações que já foram respondidas pelo relator, dessa preocupação de que esses conceitos e ideias também sejam apresentados com as implicações que trazem no texto como um todo, né? Então, me parece que em relação a esse item 1, eu consulto se há outras inscrições, se há algum outro encaminhamento, além desses dois já colocados, né, da ordem de debate, se primeiro texto ou primeiro conceito e ideias,
e se não houver, me parece que já poderíamos definir esse primeiro ponto nessa oportunidade. O conselheiro relator, o conselheiro Ricardo, se bem entendi, encampa também a ideia de debater primeiramente os conceitos e ideias para, na sequência, aprofundar para o texto. Então, também nesse ponto, me parece que estamos construindo aqui um posicionamento unânime do colegiado mais uma vez. É isso, conselheiro Ricardo? Perfeito, Rafael. Qual a observação que eu fiz sobre a forma como a relatoria vai apresentar, né, os conceitos e ideias e o texto para o conselho, né? Trazer as linhas mestras, precedente ao texto, no comparativo, né, já possibilitando a discussão, né, do tema subjacente. E de forma prévia para todos os conselheiros e conselheiras, sempre com antecedência, a fim de que eventuais apontamentos possam ser feitos previamente à sessão extraordinária, né? Foi na linha do que eu conversei, dialoguei com o Augusto a respeito do tema, né? Mas eu estou de acordo que discutamos a ideia e o texto posteriormente. Perfeito. Então, conselheiras e conselheiros, feita essa discussão, me parece oportuno, então, né, o conselheiro Ricardo Gouveia já se comprometeu a trazer para esse colegiado, então, transformar nessas linhas gerais, balizadoras da discussão, num voto, né, para ser apresentado aqui, consolidando, então, as informações que ele trouxe e as sugestões desse colegiado. Me parece que podemos aqui declarar que há unanimidade do colegiado, mas eu gostaria de colocar aqui, antes, colocar em votação do colegiado, se todos forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Então, fica aprovado esse encaminhamento do conselheiro Ricardo Gouveia, com o compromisso de, no início da próxima semana, assim que possível, apresentarmos ao colegiado, então, essas minutas de site, de formulários, além, né, de outras informações adicionais que forem necessárias, e, claro, se não for possível, como o conselheiro Ricardo já mencionou, e o conselheiro Juliano também trouxe essa preocupação, eventual informação sobre o prazo adicional que será necessário para desenvolver essas ferramentas e informações. Pelo nosso cronograma, teríamos as sessões de hoje, essa extraordinária, a sessão de amanhã, dia 11, a sessão ordinária para debate desse tema, e também a sessão do dia 18. Me parece que com as definições que fizemos hoje, continuaremos o debate do tema no dia 18, dada a necessidade, né, de termos alguns dias para preparar esse formulário e o site. Então, nesse sentido, eu não poderia, não sei se quer usar a palavra, conselheiro Ricardo? Não. Desculpa, eu achei que tinha desabilitado o microfone. Eu não poderia aqui deixar de agradecer imensamente o conselheiro Ricardo Gouveia pelo trabalho que vem desenvolvendo em conjunto, né, com as atividades da segunda subdefensoria e pelo diálogo de todo o colegiado, né, com o relator que vem nessa missão. É um trabalho bastante hercúleo, muito sensível para toda a carreira, para a instituição. Então, esse avanço e essa unanimidade na sessão de hoje, certamente, é, mais uma vez, muito significativa no avanço desse tema. E não posso deixar, né, além de manifestar essa admiração pelo conselheiro Ricardo, parabenizá-lo aqui pelo trabalho, em conjunto, aqui destacando todas e todos que se envolveram, Samuel, Luiz Gustavo, Cecília, todas as conselheiras e conselheiros, mas também fazer uma deferência aqui, foram citados os votos antigos, né, todas as discussões anteriores pelo colegiado, e certamente aqui com a conselheira Fabiana também, uma profundidade desse tema, a oportunidade que tive de aprender bastante, então deixar aqui esse registro da importância dos avanços. Na próxima semana, então, o colegiado volta com o processo 135 de 2011 e a pauta na sexta-feira, dia 18. Acho que é isso, conselheiros, gostaria de agradecer imensamente pela colaboração hoje. Nos encontramos novamente amanhã na sessão ordinária desse colegiado. Obrigado a todas e todos e também às pessoas que nos acompanharam. Encerramos por aqui a transmissão.